Olá, bom dia. Há 3 meses o Código de Trânsito Brasileiro adotou uma nova lei que praticamente proíbe o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. Mas o que mudou depois da lei seca? Enquanto o país e cidades como São Paulo comemoram a diminuição de acidentes, em Ribeirão Preto os números não são animadores e mostram que a lei está perdendo a força. Hoje o EPTV Comunidade vai fazer um balanço e esclarecer dúvidas. Vamos conversar com o capitão Wagner Barato, do Comando do Pelotão de Trânsito de Ribeirão Preto, e com a advogada especialista em trânsito, Marli Iossi Zoccarato, que também é presidente do Conselho da Associação Brasileira dos Profissionais de Trânsito. Eu agradeço a presença de vocês aqui no EPTV Comunidade. E antes de começar a discutir o tema, vamos acompanhar uma reportagem que mostra o levantamento feito pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A redução dos acidentes de trânsito deixou de ser realidade aqui na cidade. O comportamento dos motoristas é o mesmo que antes. A queda do número de acidentes e de vítimas graves era prevista. O que os médicos do HC de Ribeirão Preto não esperavam é que em tão pouco tempo o atendimento voltasse a ser o mesmo de antes da lei seca. Logo da criação da lei seca, nós deixamos de atender pacientes vítimas de acidentes muito graves e passamos a ter, durante as primeiras semanas da lei seca, um predomínio de pacientes vítimas de traumas de baixa energia, como queda da própria altura e acidentes não relacionados a trânsito. As estatísticas do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da USP mostram que antes da aplicação da lei seca, a média era de 55 atendimentos de emergência na ortopedia do HC por semana e 37 cirurgias. Um mês depois da lei, a média semanal caiu 30%, 36 pacientes atendidos e 26 cirurgias. Casos de vítimas com vários traumas caíram 45%, de 11 para 6 por semana. 3 meses depois da regulamentação da lei, a situação é praticamente a mesma de antes. Na semana passada, foram 59 atendimentos na ortopedia e 40 cirurgias em caso de fraturas. Primeiro, o susto por causa das punições previstas. Depois, os motoristas relaxaram porque não acreditam na fiscalização. É assim que especialistas em trânsito avaliam os dados do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E nas ruas, muita gente reconhece que o medo da lei seca passou. Essa lei seca não está virando nada, resolvendo nada isso aí. O seu medo inicial já passou? Já passou. Então qual seria a solução? Uma fiscalização efetiva e constante, principalmente nos finais de semana. E segundo o relatório divulgado esta semana pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o atendimento do SAMU caiu 14% no país e 21% na cidade de São Paulo depois da lei seca. Comparando esses números, capitão, também o Marli, por que será que o pessoal de Ribeirão Preto perdeu esse medo? Tem uma explicação para isso? Bem, da minha parte, eu penso que Ribeirão, por ser uma cidade com grande número de jovens, de estudantes, na verdade, e eles vivem muito em raves, vivem muito em festas de open bar. Eu acho que isso está fazendo com que eles realmente não tenham medo da situação, porque a fiscalização precisava estar mais intensiva e não está. E o condutor, ele não pensa no mal que ele faria às pessoas por estar alcoolizado. Ele pensa no que aconteceria com ele se ele for pego alcoolizado. Capitão Wagner, a Marli tocou num assunto aí que é com relação à fiscalização. O que o senhor acha que tem acontecido para esses jovens, né, a população de Ribeirão Preto, perder, por enquanto, esse medo da lei seca? No começo era de um jeito, agora já parece que mudou um pouco o comportamento. A gente sempre observa de que se eles não veem a fiscalização na rua, efetivamente para aquele tipo de conduta, eles acreditam que não está havendo e que, aparentemente, ela apresenta-se como uma inverdade. Todos os condutores que estão passando por acidentes de trânsito, qual se envolve com vítima grave, ele está sendo submetido ao equipamento. E isso está trazendo sérias consequências, tanto para o condutor, para quem deu causa e para os veículos envolvidos, quanto a responsabilidades, agravamento da situação sobre a conduta delitiva dele e também quanto no âmbito civil, quanto ao seguro do veículo, que se ele for submetido ao equipamento e der positivo ou ele se negar, basicamente o seguro não reparará o dano
pecuniário quanto ao seu veículo. Isso vai refletir daqui até... Esses novos equipamentos, capitão? Agora, no começo de novembro, já vai estar a licitação pronta e a entrega deles até a segunda quinzena de novembro. Os demais equipamentos estão aqui à nossa disposição para trabalho efetivo. E o que seriam esses equipamentos? São bafômetros? São mais 8 bafômetros, ou 8 quilômetros, né? Para ser utilizado como um todo na cidade de Ribeirão Preto e região do batalhão que é comandado aqui em Ribeirão Preto. Marília, a senhora acha que chegam mais equipamentos, mais bafômetros, a notícia se espalha novamente, isso pode tornar o motorista mais precavido de novo ou não? Veja bem, Danilo, eu penso que estas campanhas desenvolvidas é que vão nos ajudar. A mídia, nós vamos precisar muito da mídia, porque a mídia, fazendo esse trabalho que massifica, ela nos ajuda porque o condutor passa a perceber o que está acontecendo. Porque ele só fica sabendo o que aconteceu com um amigo dele ou alguém muito próximo. E se não aconteceu com ninguém próximo, ele acha que não vai acontecer com ele. Então, ele sabendo o que a mídia está falando e aquilo que está sendo dito todos os dias, faz com que o condutor venha ter um pouquinho mais de preocupação com o assunto e eu penso que pode nos ajudar muito. Só de saber os bafômetros, eu acho que já vai melhorar muito. Agora, em outras cidades também, a situação é a mesma que Ribeirão Preto, né? O pessoal parece que relaxou um pouco depois desse período dos 3 meses da lei seca. O que fazer nessa situação? Assim? O que será que está acontecendo? É essa sensação de relaxamento mesmo? Essa sensação de relaxamento está se dando porque, para que o cidadão venha a ser penalizado, há de se deflagrar um processo administrativo. Este processo tem uma duração, ele demora, ele tem direito à ampla defesa, então ele vai primeira instância, segunda instância, e ainda não começou a acontecer o que deveria. A pessoa não vê o resultado e por isso acredita que não é. Estão achando que não vai acontecer nada. Capitão, o senhor acha que é uma tendência isso, a pessoa não acreditar que a lei seca vai pegar realmente como acreditou naquelas primeiras semanas? A gente tem experiência de alguns itens, né? Como a implantação do capacete de segurança do motociclista, como a utilização do cinto de segurança. A gente houve reflexo de que a sensação de que eles começaram a acreditar na situação após 1 ano e meio ao evento. Isso por quê? Porque começaram a vir as autuações, começaram a vir a suspensão do direito de dirigir, começaram a surgir também a perda da CNH e também o pagamento da autuação, que é o bloqueio do licenciamento, a restrição de tráfego do veículo. E isso é que começou a resultar nessa divulgação, nessa reflexão dele. Agora, o que a gente observa é que os acidentes mais graves dos finais de semana estão ocorrendo nos bairros. E isso talvez é fora do foco da área central, onde foi implementada como sendo o problema no final de semana ou também no passeio do final de semana. Seria aquela rota de fuga, capitão? Não sei se existe isso. O que nós vemos, isso foi dados estatísticos, que quando houve a implantação da lei seca ou que ela surgiu, houve uma diminuição nos finais de semana, de sexta-feira até domingo. Mas os acidentes de segunda-feira, terça, quarta, mantiveram-se na mesma tonalidade. Eles não caíram. Por quê?